A história de uma bruxa de verdade. Eu moro no leste europeu, bem, mais exatamente, na Romênia. Você já deve ter ouvido falar sobre as bruxas ciganas que vivem em meu país. A maioria delas está apenas fingindo ser algo que não é. Esta é a história de uma bruxa de verdade. Minha avó morava no mesmo vilarejo que uma bruxa. Não sei se a bruxa era cigana ou romena, mas isso não importa. Ela viveu por tantos anos que ninguém sabia sua idade. Essa mulher dizia ser uma bruxa e também afirmava que tinha um demônio que a servia. Ela costumava falar sobre a maneira como vendeu sua alma em uma noite, na floresta, enquanto realizava um ritual. Em troca, ela ganhou poderes e a ajuda de um demônio. Ela dizia que não poderia morrer até que convencesse alguém a assumir total responsabilidade por seu dever como bruxa e a vender sua alma para as trevas também. Ela tinha, creio eu, 3 filhas, mas as pessoas diziam que o comportamento da mãe as afugentava. Elas se mudaram para Bucareste e nunca mais voltaram ao vilarejo. Agora, você dirá que ela provavelmente era uma mulher velha e louca. Bem, não. Muitas pessoas ouviram ruídos estranhos vindos de seu sótão. E ela concordou que os sons eram feitos por seu demônio escravo. As pessoas, mesmo com medo, pediam a ela que resolvesse seus problemas e lhe davam dinheiro para isso. Ninguém jamais reclamou de seu trabalho. Ninguém. Tudo era colocado no lugar, por mais difícil que fosse a tarefa. Além disso, as pessoas testemunharam muito trabalho duro sendo feito durante a noite em seu quintal e jardim. Coisas que ela não era capaz de fazer sozinha. Infelizmente, não sei se ela ainda está viva. Tenho mais uma história sobre uma bruxa, portanto, se quiser ler sobre ela, me avise. Edit, vá mais alguns detalhes que não mencionei. Alguns de vocês estavam realmente curiosos sobre essa história, então aqui está ela. Minha avó conheceu uma mulher a caminho do trabalho. Essa mulher perguntou à minha avó sobre a bruxa. Ela queria saber onde a bruxa morava. Minha avó deu as indicações e depois lhe perguntou por que ela estava indo ver a bruxa. Ela disse que um ladrão havia entrado em sua casa e roubado suas economias. E que queria seu dinheiro de volta. No dia seguinte, minha avó encontrou a mulher novamente. Ela carregava uma bolsa. Minha avó lhe perguntou o que havia acontecido. Ela disse que foi até a bruxa e recebeu a promessa de que conseguiria encontrar o dinheiro sobre a mesa quando voltasse para casa. A bruxa pediu antecipadamente a metade do dinheiro. A mulher concordou. Era melhor do que nada. As coisas aconteceram exatamente como a bruxa havia dito. E ela levou o dinheiro prometido na bolsa, a caminho da casa da bruxa. Outra história é a de uma mulher que se apaixonou por um homem casado. Ela foi até a bruxa e lhe disse que queria aquele homem. A bruxa lhe perguntou se ela queria o homem, independentemente das consequências. Ela disse que sim. Em menos de um mês, sua esposa ficou doente e morreu. Ele se casou novamente. Ele se casou com a mulher que o matou ou sua esposa. É por isso que ela era vista como uma bruxa poderosa. Como uma bruxa de verdade. Ela tinha alguns poderes sobrenaturais. A época em que meu tio-avô viveu com uma bruxa, Xudail, por 3 meses. Contexto: Xudail é uma criatura mítica ou lendária parecida com uma mulher, que pode ser um revena demoníaco que ocorre no sul da Ásia e no sudeste asiático, particularmente popular na Índia, em Bangladesh e no Paquistão. O Xurel é normalmente descrito como o fantasma de um ser vivo não purificado, mas como se diz que ele se agarra às árvores, também é chamado de espírito da árvore. Dizem que eles têm pés para trás. No início da década de 1970, meu tio-avô conseguiu um emprego público no órgão cívico de Varanasi, em Uttar Pradesh, Índia, que ficava longe de sua casa em Ranchi, Jharkhand. Sendo jovem e solteiro, ele alugou uma pequena casa perto do escritório e começou a morar sozinho. À noite, ele costumava passear pelas margens do rio Ganges. Em uma dessas noites, ele ouviu uma mulher chorando. Ao olhar em volta, encontrou uma mulher idosa com um sari branco, soluçando sozinha debaixo de uma árvore, como em um filme de terror clichê de Bollywood. A mulher lhe disse que era viúva, as mulheres viúvas têm que usar branco, e que havia sido abandonada pelo filho por influência da esposa dele. Meu tio-avô, sendo um sujeito gentil, disse à mulher que ela poderia ir para casa com ele e fazer as tarefas domésticas, como cozinhar, limpar etc. A mulher aceitou com alegria. Minha bisavó não ficou impressionada com o que meu avô fez e o advertiu para que ficasse de olho na mulher. Os primeiros dias se passaram sem nenhum incidente, mas logo as coisas tomaram um rumo sombrio. A mulher fazia todas as tarefas domésticas de forma decente, mas meu tio-avô achava a comida preparada por ela de péssimo gosto. A comida ficava cada vez mais intragável e ele chegou a reclamar com ela sobre a qualidade da comida, mas em vão.
Um dia, ele decidiu espioná-la. Em vez de sair para o escritório, ele se escondeu em um canto e espiou pela janela enquanto a idosa preparava a comida. O que ele viu lá dentro foi de gelar o sangue. A idosa estava preparando a massa. Ela estava misturando sua própria merda com a massa e amassando-a com os pés. E seus pés estavam virados para trás. Assim que a mulher percebeu a presença do meu avô, ela desapareceu. Meu tio-avô diz que ficou doente com febre alta por 10 a 12 dias após o evento, incapaz de acreditar no que havia acontecido com ele. Foi preciso que um praticante de ocultismo realizasse um ritual de jada, pequeno exorcismo, para que ele voltasse ao normal. Um encontro com uma bruxa. Olá novamente. Agora venho lhes trazer uma história da família de minha esposa. Todos eles são do estado de Hidalgo, um estado que se caracteriza pelas montanhas áridas e seu clima imprevisível, mas também por seu folclore. Dizem que um dos fenômenos mais conhecidos são os seres conhecidos como bruxas. Dizem que no dia são normais na aparência, mas podem assumir várias formas, incluindo a huila, peru ou corujas, gatos ou até mesmo bolas de fogo, além de poderem ser separadas de seus membros e ter uma língua desproporcionalmente longa, usada para se alimentar da energia vital das crianças, até mesmo dos recém-nascidos que não são batizados. O ano era 1989 e o primo da minha esposa tinha 1 ano e meio de idade, tinha acabado de voltar da cidade do México e seus tios estavam muito cansados da viagem, então foram imediatamente para a cama, carregando o bebê. Sua casa não era muito grande, na verdade, devido à falta de recursos econômicos, não tinha telhado, apenas algumas folhas de amianto, que a protegiam da chuva e do frio. Eram 3 horas da manhã e sua tia acordou com um barulho peculiar, parecia gotas de chuva nos lençóis de amianto. Pensando que ia chover, ela tentou se certificar de que o bebê estava aconchegado, mas o bebê não estava entre ela e o marido. Então muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, a criança começou a chorar a plenos pulmões, seu marido soltou um grito desumano e o barulho no teto parou imediatamente. Quando ela chegou à sala de estar, a criança estava perto da porta. Como ele estava lá ainda é um mistério, ele estava um pouco pálido e tinha uma grande mancha vermelha na testa. Seu marido comentou com ela que ele estava acordado, mas completamente paralisado. Ele gritou com todas as suas forças, mas nada saiu de sua garganta, mas no momento em que ela chamou seu nome, ele saiu da paralisia. Na semana seguinte, eles batizaram a criança e nunca mais aconteceu algo semelhante. Bem, e pelo menos não com aquela família. A Árvore das Bruxas. Quando eu tinha provavelmente 4 ou 5 anos, lembro-me de meu pai me contando essa história. Havia uma árvore nua e crua que era a terceira árvore à esquerda de um de nossos portões entre 2 campos. Meu pai disse que, quando era criança, ele e seu irmão estavam na floresta e viram um incêndio à distância. Como eram garotos no início dos anos 50, foram ver o que era. A história que ele contou foi que, quando saíram de um bosque, viram uma grande fogueira perto da árvore e o que pareciam ser 3 mulheres dançando ao redor dela. Eles pensaram que era uma festa ou algum tipo de paganismo maluco. Agora, essa próxima parte da história é difícil de lembrar para mim. Ela se desenrolou de várias maneiras. Ou 3 orbes de fogo saíram do fogo e começaram a girar em torno da árvore, ou as mulheres se transformaram em orbes e voaram em torno da árvore, ou as mulheres simplesmente começaram a voar e os orbes eram outra coisa que não me lembro. Mas meu pai e meu tio imediatamente começaram a correr de volta para a fazenda e acho que ele disse que o que quer que estivesse voando estava se movendo na direção deles, mas acho que não os perseguia. Eles foram até lá dias depois e havia indícios de uma fogueira. Aqui está a parte assustadora para mim. Quando criança, eu tinha medo dessa árvore morta por causa da história. A maioria de nossas árvores mortas cai em algum momento devido à podridão interna depois de não ser sustentada. Mas essa árvore, há vários anos, brotou folhas e agora é uma árvore completa. Não é algo que eu poderia deixar passar, pois, como eu disse, ela fica perto de um portão e basta contar 3 árvores. Não é uma árvore no meio da floresta com um monte de outras árvores. Perguntei ao meu pai sobre a história depois que notei que a árvore estava produzindo folhas. Ele meio que deu uma risadinha, mas foi mais uma risadinha nervosa. Portanto, não sei se ele está apenas fazendo uma brincadeira de décadas ou o quê. Infelizmente, agora ele tem danos cerebrais causados por vários derrames, por isso, embora eu queira perguntar novamente, não se pode confiar em sua memória para saber se ele se lembraria se a história era uma piada, apenas uma história assustadora para contar ao filho, se realmente aconteceu e ele não consegue se lembrar, ou se não aconteceu de verdade, mas seu cérebro levaria a acreditar que sim. É uma loucura porque, embora sua história pareça inventada, a árvore morta florescendo sempre me enerva. Toda vez que abro aquele portão, mesmo agora com 30 anos, meus olhos ficam fixos nele como se eu esperasse que algo acontecesse.
História de uma bruxa. Minha família, do lado do meu pai, tem muitas histórias de bruxas. Qualquer membro da família do lado do meu pai sempre tem uma história paranormal. Geralmente sobre bruxas. Não sei se isso parecerá real para você. Mas minha família sempre contou essas histórias. Meus tios, meu pai e meu avô têm histórias relacionadas a bruxas. E algumas de minhas tias e minha avó também. Portanto, acredito neles e estou aqui para compartilhar suas histórias. A família do meu pai vem de uma pequena fazenda no México. Essa fazenda fica em Zacatecas. A fazenda é muito pequena. Tão pequeno que basicamente toda a minha família vive lá. Normalmente, se você mora nesse rancho, você é parente. Provavelmente, há apenas 4 ou 5 famílias que não são nossas parentes. A fazenda é pequena e bem seca. Tem estradas de terra e assim por diante. Certa vez, meus tios estavam se preparando para uma festa. Naquela época, eles eram jovens, talvez com 20 e poucos anos. A festa para a qual estavam indo era em outro rancho. Portanto, era um pouco distante. Como meus tios eram festeiros, pegavam seus cavalos e iam para a festa. Às vezes, eles voltavam muito tarde. Na verdade, esse era geralmente o caso. Então, eles se arrumaram e começaram a ir para a festa. Estava muito escuro, mas eles não se importavam. Chegaram à festa e um dos meus tios, Steve, viu as 2 garotas em um canto. Ele as viu e disse que elas eram muito bonitas. Tinham cabelos e pele claros. Como estávamos no México, era muito raro ver uma garota assim. Steve então deu uma cotovelada em meu outro tio, Andrew. Eles então se aproximaram das 2 moças e começaram a dançar. Depois de algumas danças, foram para casa. Eles se despediram das moças e partiram em seus cavalos. Ficaram montados em seus cavalos por cerca de 30 minutos, quando viram as mesmas 2 garotas loiras andando pela estrada de terra. Eles pararam, desceram dos cavalos e foram em direção às moças. Perceberam que elas talvez quisessem uma carona para casa. Meu tio então ouviu uma risada e, diante de seus olhos, elas desapareceram na escuridão. Os 2 montaram novamente em seus cavalos e continuaram. Mais tarde, eles se depararam com um som de riso. Meu tio Steve desceu do cavalo e perguntou quem estava lá. Sim, parece estúpido agora, mas meu tio realmente não se importava em se machucar. Steve, então, viu 2 pássaros. Ele disse que era um pássaro muito grande e tão escuro quanto o céu noturno. E os 2 pássaros estavam rindo dele. Nesse momento, Andrew desceu do cavalo e caminhou em direção a Steve. Os 2 olharam para os pássaros rindo, confusos. Então, um deles falou: "Gostamos de dançar com vocês, rapazes." Meu tio realmente não gostou do fato de ter dançado com uma bruxa. Então, ele pegou sua arma e começou a atirar nos pássaros. Ele sempre carregava uma arma com ele. Os pássaros apenas voavam e riam mais dele. Meu tio começou a xingá-los. Eles não gostaram, então um deles voou para baixo e arranhou o rosto do meu tio. Ele só teve um pequeno arranhão e não se importou. Os pássaros saíram voando, agradecendo a Steve pela dança e dizendo seu nome. Meu tio nunca disse seu nome a nenhuma das moças. Eles simplesmente pegaram seus cavalos e voltaram para casa. Isso nunca impediu meu tio de ir a festas. Esse é o fim da história do meu tio. É uma história verdadeira que aconteceu com eles. Tenho mais histórias de minha família que espero publicar aqui também.